O futuro da inteligência. Introdutório. Desenvolvimento da consciência mental humana no futuro próximo e em nosso atual quarto éon, depois a inteligência nos últimos 3 éons. O provável desenvolvimento da consciência mental humana. Nos próximos séculos, a atividade ordenada caracterizará cada vez mais a humanidade. Esta é a intensificação da organização empresarial e a submissão à lei e à ordem de toda a vida de famílias e grupos de famílias, cidades e grupos de cidades, nações e grupos de nações. Isso acontecerá voluntariamente e com compreensão inteligente da necessidade do grupo. Toda a tendência do esforço mental durante as próximas sub-raças, 5ª, 6ª e 7ª, ou seja, os próximos 10.000 anos, será para a síntese do esforço, garantindo assim o bem do coletivo. Muitas tentativas mal-sucedidas serão feitas, até que uma atividade inteligente, ordenada e conveniente caracterize a humanidade. É principalmente através do estudo dos 4 raios subordinados, 4, 7, e suas relações em seu trabalho de adaptação da forma à vontade intencional e planejada, que o desenvolvimento futuro da consciência mental humana pode ser apreendido. Portanto, esses 4 tipos de energias, ou essas 4 influências planetárias, devemos sempre lembrar que as influências dos raios, em escala sistêmica solar, são os efeitos radiativos dos regentes planetários, serão estudados separadamente. Ao fazê-lo, devemos sempre ter em mente que cada um deles assumiu o poder durante os ciclos mundiais anteriores, que um deles é a influência de nosso próprio governante planetário, está sempre presente conosco e é a principal influência ou vibração sobre o planeta, que alguns deles, 5 e 6, estão ficando sem energia neste momento, e outros, 4 e 7, estão chegando, que durante o restante deste éon e todo o próximo, 5º, nesses 4 raios de atributos circularão dentro e fora do poder incessantemente. No final do 5º éon, o 3º raio predominará, tendo começado seu trabalho de síntese. No 6º éon, o 2º raio se unirá ao 3º, de modo que os 2 exercerão influência simultânea. No 7º éon, o 3º raio enfraquecerá, e no início o 2º raio predominará e depois o 1º raio. E 11 de fevereiro de 18. No momento, 2 raios estão particularmente preocupados com a evolução da consciência humana, o 4º raio, que é o raio dominante do 4º éon e globo, e o 7º raio. Esses 2 raios, ou as forças desses 2 regentes planetários, são amplamente instrumentais para trazer coerência em nossos 7 globos, o 4º do 4º 7 globos, e em nosso planeta. A 4ª e a 7ª interagem, uma atuando temporariamente como força negativa e a outra como positiva. Mesmo que o 4º raio esteja sempre em segundo plano, ele se torna muito mais ativo em certos ciclos. Um desses ciclos começará por volta do ano de 2025. VOFM 14.13. A disseminação do conhecimento desses ciclos de raios, da manifestação e obscurecimento da força dos raios, acabará por levar a um trabalho com a lei e a uma cooperação inteligente com o plano de evolução. Pode-se afirmar aqui que 6 dos 7 Komaras, 3 esotéricos e 3 esotéricos, cooperam com esta lei e trabalham esotericamente, ou esotericamente de acordo com os raios em poder. O primeiro Komara, nosso regente planetário, está isento desse trabalho de intercâmbio, pois sendo o ponto sintetizador de todos permanece sempre em manifestação física. É esta atividade de raio que governa a manifestação e obscurecimento de um sistema solar e de um globo 49 com tudo o que está incluído nessas manifestações. Daí a ênfase colocada em todos os livros esotéricos no estudo dos ciclos. Os 3 primeiros raios. O primeiro raio realizará seu trabalho na humanidade em 3 grandes eventos que ocorrem em nosso globo durante a manifestação dos 7 globos. 1. Na causalização no meio da 3ª raça raiz neste éon. 2. No chamado Dia do Julgamento no 5º éon. 3. E como os 7 globos estão prestes a obscurecer no 7º éon. O advento dos Senhores da Chama e a causalidade no meio da 3ª raça raiz foram acompanhados por uma tempestade elétrica que causou uma vasta destruição nos reinos animais. A centelha da consciência mental causal foi implantada, e o efeito de sua energia matou as formas animais. Os envoltórios causais recém-formados tinham uma frequência vibracional tal que exigia novos organismos para os seres humanos recém-criados.
No dia do julgamento no quinto éon, 40% da humanidade sofrerá destruição física. As mônadas em questão serão transferidas para outros globos, mais adequados ao seu estágio de evolução. Os 60% sobreviventes entenderão por que isso teve que acontecer. No sétimo éon, as mônadas que atingiram a meta da evolução serão reunidas no mundo 44. Isso será marcado pelo obscurecimento e pela destruição da forma. O sofrimento será praticamente nulo, pois as mônadas humanas envolvidas terão atingido um estágio de desenvolvimento onde poderão cooperar conscientemente no processo de libertação. No que diz respeito à humanidade, a atividade do primeiro raio é mais proeminente no quarto, quinto e sétimo éons. Para os devas, é o primeiro, segundo e sexto. Para os reinos elementais, é o terceiro. 15.8.4. O terceiro raio governa o tempo todo, pois o segundo raio entrou em poder apenas no segundo éon. O terceiro raio domina simultaneamente com o segundo raio até o final dos 7 globos, o antigo símbolo esotérico do fim dos tempos. A influência do terceiro raio começará gradualmente a obscurecer-se apenas no sétimo éon, quando o primeiro raio oscilar em influência novamente. Todos os 3 raios principais estão, no entanto, sempre presentes. Os 5 raios da inteligência. Os 5 raios 3 a 7 compõem a soma total da inteligência. Sua influência sempre funciona em ciclos, fato que a humanidade compreenderá quando descobrir como utilizar a eletricidade do ar para seu suprimento de energia física bruta e também para vitalizar, reconstruir e curar o organismo. Os 5 raios de inteligência formam uma unidade que tem sua própria numeração interna. Assim, o terceiro raio também é chamado de primeiro raio da inteligência, o quarto raio é chamado de segundo raio da inteligência, e assim por diante. Os raios se manifestam em ciclos de duração diferente. Por exemplo, os ciclos do quinto raio duram 3.000 anos, os do sexto raio 2.000 anos, os do sétimo raio 2.500 anos. O quarto raio. A entrada em vigor do quarto raio funcionará das seguintes maneiras: a intuição será desenvolvida por meio do conhecimento das vibrações sonoras e da matemática superior. A música será usada na construção e destruição, as leis da levitação e do movimento rítmico em todas as formas, de um átomo a um sistema solar, serão estudadas. A manipulação da matéria de todos os tipos por meio do som será praticada no mundo físico e no mundo emocional. E quando a síntese dos 4 raios no terceiro estiver em processo de realização, isso será possível no mental mundo também. As leis do fogo serão gradualmente permitidas para publicação esotérica. Existem 27 leis desse tipo, que são reveladas somente após a iniciação neste estágio de evolução. Neles estão resumidas as leis básicas da cor, do som e do ritmo. Quando a influência do quarto raio estiver amadurecendo, a música produzirá calor ou estímulo, e as imagens brilharão com seu conteúdo. COFL 3.14.5 é 10.16. A entrada em poder do quarto raio terá efeitos no quarto tipo molecular de cada mundo, começando com 49.4, o quarto éter. Isso resultará nos seguintes efeitos. Os físicos vão se ocupar cada vez mais com o quarto éter, mesmo que não o reconheçam como tal. Eles compreenderão seus efeitos e, dentro de certos limites, sua utilização como fonte de energia. A radioatividade e a eletrônica serão cada vez mais estudadas. Este conhecimento revolucionará a vida do homem. Isso lhe permitirá utilizar a energia elétrica para sua vida cotidiana de uma forma ainda, 1925, incompreensível. COFR 5.43.17-19. Será estabelecido o fato da existência do envoltório etérico e a cura do organismo, via envoltório etérico, pela energia etérica e radiação solar. Tomará o lugar dos métodos atuais. A cura então se enquadrará praticamente em 2 departamentos: vitalização, por meio de eletricidade e radiação solar e planetária, processos curativos, através dos centros de envelopamento e colaboração com os devas etéricos. O transporte será movido da terra e do mar para o ar e a energia será retirada do éter do ar. Os teólogos estudarão o lado energético da vida e a antiga guerra entre ciência e religião terminará.
O processo de morrer será estudado do ponto de vista do envoltório etérico e será demonstrada a continuidade da vida após a morte do organismo. A conexão entre os diferentes mundos será buscada e a analogia entre 49.4 e 46 será estudada, pois se perceberá que a influência dos seres cósmicos, sistêmicos solares e planetários segue alinhamentos definidos, 22, 28 a 46 a 49.4, de acordo com a lei da menor resistência. Os cientistas estudarão as realidades mencionadas como energias e os teólogos as estudarão como seres conscientes. Os filósofos se esforçarão simultaneamente para unir essas duas escolas de pensamento, demonstrando que o que está sendo estudado são dois lados da mesma realidade. Nessas três linhas de pensamento, a científica, a teológica e a filosófica, temos o início da construção consciente do Antakarana da quinta raça raiz. A influência do quarto raio em 48.4 terá efeitos semelhantes aos de 49.4. Em muitas pessoas, o 48.4 de seus envoltórios emocionais será estimulado, despertando neles o desejo de harmonia de uma nova maneira. Isso funcionará relativamente bem nos indivíduos da sexta subraça. Muitos antigos atlantes, pessoas da quarta raça raiz, responderão ao estímulo e encarnarão nesse momento, pois o 4 e o 6 estão sempre intimamente aliados. Isso também está relacionado com a vida entre encarnações. A maioria das pessoas passa a vida emocional pós-física em 48.4, o chamado paraíso. A vida no reino celestial mental, o Tushita ou Devachan dos budistas, para os mais focados mentalmente, situa-se em 47.4. Os devas do quarto éter serão reconhecidos por sua utilidade, e na sexta subraça a evolução dos devas será extremamente proeminente. 49.4 é o plano de unificação para certos devas e mônadas humanas, e certos grupos, a quarta hierarquia criativa e a sexta hierarquia deva. Tem uma semeadura para colher juntos. É 10.16.11. Em 47.4 haverá, no futuro imediato, um período de evolução intensificada para os indivíduos da quinta raça raiz. Antes de sua passagem para outra raça, globo, cadeia ou globo 49. Aqui a quinta subraça tem sua grande oportunidade, pois em 47.4 está a primeira ondulação de percepção e resposta vibratória ao envoltório causal. A esse respeito, devemos lembrar que o envoltório causal encerra a primeira tríade. 47.4 é o plano de teste da primeira e segunda iniciações. Aqui o homem deve garantir o direito de entrar no caminho e obter o controle necessário sobre seus envoltórios inferiores. O quarto raio é particularmente importante nesta quarta cadeia, neste quarto globo e neste quarto El. Cada governante planetário derrama sua influência em diferentes eras, mundos, cadeias, globos, raças e sub-raças de acordo com princípios numéricos. O quinto raio. O quinto raio é o terceiro raio da inteligência. O quinto raio se preocupa com a construção da forma, com a utilização da matéria, com a incorporação de ideias ou de entidades, sejam cósmicas, sistêmicas solares, planetárias, humanas ou subhumanas. O quinto raio promove a compreensão mental dos esotéricos, o entendimento mais importante do primeiro self, 47.5.7. O quinto globo é 49, cadeia, é o globo 49 sintetizador para os 5 globos 49 representando os raios 3.7, mas não para os 2 globos 49 representando os raios 1 e 2, nem para os 7 globos a 49 vistos como um todo. A influência do quinto raio é aquela que leva à adaptação científica da matéria à forma. A energia consciente do quinto raio sempre unifica o 3 e o 5. Isso se refere à unificação da primeira e da segunda tríades. Uma explicação um pouco mais elaborada também pode ser dada. O quinto regente planetário é o regente do quinto raio no sistema solar e o regente do terceiro raio da inteligência. Na causalização, na qual a primeira tríade e a segunda tríade foram unificadas, produziu-se uma forma, o envoltório causal, onde o espírito, ou superconsciência que reúne na experiência, residia em 47.3, o superéter mental. Todas essas relações numéricas são importantes. Quando contado a partir de baixo, o superéter mental é o quinto tipo molecular, a quintessência, ou quintessentia em latim. É precisamente nesta camada da matéria do envoltório causal que se reúne a quintessência da experiência.
adquirida na encarnação, PHS 3.8.1. O mundo do superéter mental, a região mais baixa do mundo causal, 47.3, é o ponto de encontro para os indivíduos tanto do quarto quanto do quinto reino natural, COFL 3.14.18. A influência do quinto raio diminuiu durante a quarta raça raiz, mas aumentou de forma constante durante esta quinta, ou ariana, raça raiz. Ainda não atingiu o zênite de seu poder nesta corrida. Por um período imediatamente à frente, sua influência aumentará e depois diminuirá. Durante as próximas sub-raças, seu ciclo começará a desvanecer-se, e a influência do quarto raio atingirá seu zênite neste éon. Durante o quinto éon, o poder do quinto raio será novamente sentido fortemente, pois é o éon deste raio. O quinto raio causará aquela grande separação que chamamos de julgamento no quinto éon. COFL 1.5.19.7. Os governos planetários trabalham através de suas correspondências numéricas nas cadeias e globos. Até que a humanidade tenha evoluído ainda mais, os segredos permanecem bem escondidos pela incapacidade do homem de descobrir a enumeração dos globos a 49, 7 globos e globos. A influência do quinto raio é sentida muito consideravelmente agora no quinto tipo molecular de todos os mundos, especialmente nos 3 mundos do homem, 47, 49. Portanto, a primeira molécula mental da tríade, 47.4, dos homens nesta quinta subraça receberá estimulação aumentada, permitindo que as pessoas sejam autoativas em 47.3, o quinto tipo molecular de baixo. A quinta espiral dos átomos, consequentemente, se tornará ativa, de modo que as pessoas que estiverem no estágio certo poderão utilizar essa força para receber a primeira iniciação. A influência do quinto raio será vista no mundo emocional em um controle consciente inteligente que se baseará não tanto no desejo de harmonia, mas no desejo de uma manipulação científica e inteligente da matéria emocional. No mundo físico, a influência do quinto raio se mostrará na maior oportunidade do Manu de separar raças, segregar tipos e submergir e separar continentes. O quinto raio é a força separativa, discriminativa e é um fator no erguimento e destruição das formas. O sexto raio. Durante o tempo de um certo ciclo de raio ou período departamental, o objeto imediato da atenção dispensada é o receptor da energia, absorvendo-a de modo que pouco dela permaneça para transmissão a outros objetos. O fim de um ciclo de raio significa que cada vez menos energia está sendo absorvida pelo objeto, que a energia se faz sentir em outros lugares, de modo que finalmente toda a energia passa sem ser absorvida e retida. O ciclo do sexto raio está, desta forma, a aproximar-se do seu fim no nosso globo. Em vez disso, o sexto raio se tornará ativo em outros globos. As mônadas, cujas terceiras tríades pertencem a esse raio, encarnarão, portanto, em outros globos e em outras cadeias. As vibrações do sexto raio irão acalmar-se no que nos diz respeito e encontrarão maior atividade noutros lugares. Em outras palavras, nosso planeta e todas as suas formas de vida se tornarão positivas, não receptivas ao sexto raio, tendo sido anteriormente negativas, receptivas, e repelirão temporariamente este tipo específico de força. Uma manifestação psíquica da passagem do sexto raio pode ser vista na extinção do que é chamado de entusiasmo cristão. A religião cristã foi uma forma e uma manifestação do sexto raio por quase 2000 anos, mas agora esta forma está sendo dissolvida. Mais tarde, novamente, a mesma força retornará e uma nova forma será construída lentamente, que será uma expressão mais adequada do sexto raio. O sétimo raio. O sétimo raio está agora entrando em poder e, portanto, é um fator vital no imediato evolução do homem. VOF M8 de junho de 11. O sétimo raio é o quinto raio da inteligência, demonstrando principalmente através do sétimo mundo, o mundo físico, durante a quinta raça raiz e a quinta subraça. Uma combinação muito vantajosa e, portanto, a oportunidade é grande. COFL 3.14.8, 13.69. O regente do sétimo raio, o quinto Komara, é o governante dos devas construtores do mundo físico, os devas dos éteres, em cooperação com seu senhor Deva. É 10.17.
A chegada do sétimo raio tornará o cérebro etérico mais receptivo às verdades superiores e possibilitará aos cientistas descobrir o quarto, 49.4, e o terceiro, 49.3, péteres. Este desenvolvimento é paralelo à vitalização da quinta espiral do átomo. Portanto, o desenvolvimento mental atingirá alturas jamais sonhadas. A energia do sétimo raio é fundamentalmente construtiva. O regente planetário do sétimo raio é um dos principais transmissores de radiação do Sol para o sistema e tem uma estreita ligação com a energia proveniente do mundo. 35. Kundalini sistêmica solar. O governante Deva do mundo etérico trabalha em estreita aliança com ele. O governante Deva, o senhor dos construtores, constrói as formas que o governante planetário usa para desenvolver a consciência dentro delas. O primeiro representa o aspecto da matéria, enquanto o último representa o aspecto da consciência. A força de qualquer regente planetário pode ser resumida como o propósito inteligente do regente planetário, sua energia vital trabalhando em, através e sobre seu envoltório, sua radiação magnética à medida que afeta, embora em menor grau, os outros regentes planetários. Sua qualidade peculiar colorindo a atividade dentro de seu próprio globo 49, o efeito do mesmo ao influenciar os outros governantes planetários. Sua força vital enquanto atua fora de sua periferia. O sétimo raio sempre se manifesta em um período de transição de um reino para o próximo superior, e isso explica o tipo particular de serviço que este regente planetário presta à evolução. Ele governa os processos de transmigração, encarnação e transferência. Isso vale igualmente para a encarnação de um homem e de um grupo de pessoas, para a realização física de uma ideia e, geralmente, para todos os tipos de seres abaixo do próprio governante planetário. Quando as mônadas são transferidas entre sistemas solares, entre globos 49 e entre 7 globos, uma divindade cósmica facilita isso por meio de sua energia. Quando as mônadas são transferidas entre globos, entre mundos e entre reinos naturais, o regente planetário do sétimo raio tem uma função semelhante. A razão pela qual o sétimo raio está se manifestando em nossos tempos é que está em andamento uma transferência que exige esse tipo particular de energia. Calcula-se que certos grupos de mônadas humanas e devas passarão para o quinto reino durante este ciclo de cerca de 2.500 anos. Um número específico de homens será aceito como discípulos e receberá pelo menos a primeira iniciação. Durante este mesmo ciclo, no quinto 7 globos, a cadeia de Mercúrio, de nossos globos a 49, as mônadas serão transferidas do reino animal para o humano à medida que estão sendo transferidos para outro 7 globo, um evento ainda maior do que em nossa própria cadeia. Da mesma forma, a força do transferidor cósmico está sendo posta em atividade pela transferência durante este ciclo de um grupo especial de membros avançados da hierarquia planetária, mônadas humanas e dévicas, para outros globos a 49. Certas mônadas também dentre os lipicas, guardiões da lei da colheita, estão aproveitando esse influxo de energia cósmica para transferir sua atividade para outro sistema, dando lugar a outras que administrarão a colheita da nova era. Este poder cósmico exerce uma influência que se estende muito além do nosso globo através das cadeias e globos 49 que se encontram na linha de seu caminho. Afetará fundamentalmente os reinos vegetal e mineral, obscurecendo tipos antigos e trazendo novos. Os efeitos deste raio são tão abrangentes, tanto nas mônadas dévicas quanto nas humanas em seus diferentes reinos, que ambientes inteiramente novos evoluirão para a utilização dos novos tipos e características inteiramente novas surgirão na humanidade. A função primordial do sétimo raio é a adaptação ou a moldagem da forma para torná-la adequada às necessidades da mônada residente. Em todo o trabalho de construção de formas entram os seguintes fatores: a vontade ou propósito unidirecionado, o material, os construtores que desenvolvem as formas a partir de sua própria matéria, o plano, certas palavras ou sons mântricos. O regente planetário do quinto raio pronuncia as palavras mântricas no mundo mental cósmico. O regente planetário do sétimo raio pronuncia seus mantras no mundo físico cósmico, produzindo os seguintes resultados. 1. As tríades são ancoradas dentro de suas almas-grupo. 2. As tríades, o fluxo da vida, são guiadas em qualquer reino.
3. As tríades são transferidas de forma em forma, de grupo em grupo, de reino em reino dentro das evoluções paralelas. Em conexão com o reino humano, o quinto raio deve funcionar para produzir autoconsciência dentro da forma de vida. Ao proferir certos mantras, o adepto treinado pode tanto utilizar a atividade dévica para efetuar certos resultados em conexão com o aspecto matéria, quanto pode conduzir o próprio ser a uma ação definida. Daí o perigo extremo do conhecimento desses mantras e a necessidade de protegê-los de interferências e mau uso. O poder sobre a força está sempre nas mãos daqueles que 1. Desenvolveram a consciência do grupo ao qual pertencem. 2. Aprenderam o segredo dos tons aos quais esse grupo responde. 3. Aprenderam certas palavras e frases definidas e o devido método de canto e entonação. Eles não podem trazer resultados fora da periferia do grupo cuja consciência é deles. Por exemplo, um Self 45 pode trabalhar com matéria e energia nos mundos 47 e 49 dentro de 3 globos 49, mas não além disso. Para poder trabalhar adicionalmente nos mundos 45 e 46 em todos os 5 globos 49 pertencentes aos departamentos 3 e 7, ele deve se tornar um Self 44. Quando ele se torna um Self 43, ele tem poder em todos os 7 mundos do Sistema Solar, 43 e 49, em todos os 7 globos, 49. Todas as palavras sagradas são então dele. No mundo físico, porém, ele trabalha principalmente com as palavras do regente planetário do 7º raio. As palavras de poder do regente planetário do 7º raio se dividem naturalmente em 5 grupos. 1. Mantras que tratam da matéria etérica e controlam os devas dos éteres. 2. Mantras que tratam da matéria física grosseira e controlam a evolução subhumana através de certos grupos de devas. 3. Palavras de poder especificamente relacionadas com a evolução humana e que são cuidadosamente guardadas do conhecimento do próprio homem. 4. Palavras de poder que trazem diferentes grupos de devas na linha da vontade do proferidor. Estes são, de muitas maneiras, os mais perigosos e não são entregues a outros selves causais e selves superiores. 5. Palavras de poder que afetam o aspecto consciência, lá, a segunda tríade, e que o liga ou o separa da forma, lá, a primeira tríade. Há um 6º grupo de palavras de poder intimamente ligadas às manifestações eletromagnéticas que a ciência estuda e elabora em fórmulas. Felizmente para a humanidade, eles permanecem fórmulas no papel e ainda não podem ser transformadas em sons pronunciáveis. Nenhum mantra é ainda permitido para publicação esotérica, uma vez que nenhum propósito racional seria servido ao fazê-lo. O mero conhecimento das coisas esotéricas não basta para sua utilização sábia. O desenvolvimento da intuição por meio da aspiração ao superior, o ainda supraconsciente, o esforço, o fracasso e o esforço renovado que termina em sucesso é de muito mais proveito para a mônada do que os resultados rápidos trazidos pelo uso de mantras. As palavras de poder são usadas para a manipulação da matéria e sua dobra em forma a serviço da evolução. Até que a consciência objetiva nos tipos pertinentes de matéria esteja um pouco desenvolvida, esse conhecimento de mantras permanece praticamente inútil e pode até ser uma ameaça. Altruísmo, faculdade de visão e sinceridade de propósito devem existir todos os 3 antes que os mantras possam ser transmitidos. Alguns indivíduos possuem altruísmo e sinceridade, mas a faculdade da visão é rara. A seguir, serão dadas algumas indicações dos efeitos que o 7º raio que entra terá sobre a humanidade. COFL 1.5.20. A visão etérica será desenvolvida universalmente. Isso se dará por 2 causas. 1. O reconhecimento científico da existência da matéria etérica, liberando assim as pessoas do ônus da opinião pública adversa, e permitindo-lhes revelar o que eles individualmente perceberam há muito tempo. A visão etérica é relativamente comum até hoje, mas comentários a respeito são raros, devido ao medo da crítica. 2. O aumento da atividade dos devas dos éteres lança a matéria etérica em vibração mais ativa, com consequente ação reflexa sobre o olho do homem. A atividade mental aumentará e a educação, do tipo mental inferior, se espalhará por toda parte.
O resultado disso será que a competição entre indivíduos e entre grupos aumenta, os negócios são organizados em linhas até então inimagináveis. Fundam-se grupos e agregações de grupos cujo único propósito será sintetizar todas as linhas do esforço humano e, assim, trazer a unificação de esforços e economia de força nos domínios da ciência, negócios, filosofia, educação e religião. Novas escolas de medicina serão fundadas, cuja finalidade será estudar o envoltório etérico. Uma nova igreja será fundada, que será baseada no trabalho com formas mentais e no reconhecimento científico da realidade invisível e ritual baseado no uso científico de som e cor para trazer alinhamento ao envoltório causal, a influência de grupos, ao contato com a hierarquia planetária e a cooperação com os devas para levar adiante os fins da evolução. Será mais fácil aproximar-se do caminho. Isso será assim porque muitas dessas pessoas do futuro terão conhecimento pessoal dos poderes e forças dominantes, serão noviças ou serão iniciadas de primeiro grau. O ceticismo atual estará então morto. Os perigos então serão de outros tipos, aqueles incidentes à própria influência do sétimo raio, os perigos da cristalização, da devoção matadora do espírito científico. O verdadeiro esoterista é um cientista e um devoto. O mero devoto não é um esoterista, mas um místico. O esoterista que adota uma atitude meramente científica está em perigo de magia negra, sendo governado pelo intelecto e não pelo altruísmo. Há perigos incidentes também no contato com a evolução dos devas e no conhecimento dos poderes e forças disponibilizados através de sua agência. Muitos antigos magos e esotéricos virão à encarnação e, portanto, os poderes psíquicos serão muito vistos entre as pessoas. Este psiquismo, sendo tingido de mentalidade e não sendo de uma qualidade puramente emocional do tipo Atlante, será ainda mais perigoso do que era na Atlântida, pois por trás dele haverá algum grau de vontade, propósito consciente e apreensão intelectual. E a menos que isso seja acompanhado pelo crescimento da consciência do segundo self e seu controle do primeiro eu, pode ocorrer um período de perigo real. Daí a necessidade de inculcar a pureza de intenção e o serviço à humanidade parece particularmente grande. Deste grande bando de magos do sétimo raio, alguns estão ligados à hierarquia planetária, alguns pertencem ao grupo puramente mental. Para evitar os perigos mencionados, a hierarquia planetária planeja ter selves causais e selves mentais, todos no sétimo raio, encarnados em certos países, particularmente na Europa e na América do Norte. Tudo aqui mencionado cobre o tempo até a chegada da sexta subraça. Na sexta subraça, a ênfase não será tanto no desenvolvimento da consciência mental, mas na utilização das faculdades mentais 47.4.7 para o desenvolvimento da consciência causal. A sexta subraça não será essencialmente 46 consciente, como afirmaram alguns escritores. A consciência essencial 46 estará despertando e será mais proeminente na sexta subraça do que na quinta. Mas a característica marcante dos indivíduos da sexta subraça será sua capacidade de pensar causalmente 47.2.3 e usar a consciência. A missão da sexta subraça será construir o antakarana coletivo, a ponte entre o causal 47.1.3 e o essencial 46. Esta ponte será de natureza utilizável durante a sexta raça raiz, na qual a intuição, lá 46.5.7 para começar, mostrará sinais reais e gerais de existir. Na quinta raça raiz, apenas raros indivíduos mostram sinais de possuir consciência essencial, tendo construído a ponte necessária em seus selves individuais. Na sexta raça raiz haverá pequenos grupos possuindo consciência essencial. A seguir, será discutido o efeito do sétimo raio na relação entre os reinos animal e humano. Primeiramente, serão dados alguns fatos importantes sobre esta relação. O reino animal mantém com o reino humano a mesma relação que o organismo mantém com os envoltórios agregados, ou seja, os envoltórios etéricos e os superfísicos. Outro elo que liga o homem ao animal é a estreita correspondência entre seus organismos. Cada reino natural atua como a mãe do que o sucede no processo evolutivo. Qualquer coletivo deve, no devido curso da evolução, dar à luz descendentes, que encarnarão em si mesmos algum ideal e que receberão suas formas de vida em algum outro mundo do coletivo anterior.
Do terceiro reino surge o quarto, e deste quarto emergirá o quinto, cada um recebendo proteção de germes, forma, desenvolvimento gradual e nutrição. COFL 19.71.57. Em nossos 7 globos, a causalização ocorreu na terceira raça raiz no quarto éon, na cadeia lunar, na quinta raça raiz do terceiro éon e na cadeia de Mercúrio. A causalidade ocorrerá na sexta raça raiz no segundo éon. Adição de Los Angeles. Em todos esses casos, o globo mais baixo da cadeia, globo 4, é o globo particular da humanidade. 6,8, PHS 2.44.7. Na quarta raça raiz, a porta entre os 2 reinos se fechou, e mais nenhuma mônada do reino animal passou para o humano. O reino animal e o humano tornaram-se positivos um para o outro, e a repulsão em vez da atração sobreveio. Tudo isso foi causado pela oscilação no poder de um ciclo imensamente longo do quinto raio. Isso foi necessário pela necessidade do homem desenvolver a consciência mental, enquanto as mônadas animais continuavam a receber estimulação emocional. Essa repulsa mútua é uma das causas, embora não a mais importante, da relação destrutiva que há muito prevalece entre os homens e os animais. Essa relação destrutiva é evidenciada no terror do homem em relação aos animais selvagens e no terrível custo de vida que esses animais cobraram durante milhares de anos. Agora, nesta era, o abate em massa de animais está trazendo um equilíbrio. A causa dessas condições está na colheita daquele ser que por um período durante a cadeia lunar foi o dominante do reino animal. Cada reino natural é a expressão de tal ser dominante. A humanidade, por exemplo, é a expressão de um dos governantes planetários e a totalidade, lá, no sistema solar, da humanidade, a quarta hierarquia. E a evolução dévica são os centros do governante solar. O reino animal também é a expressão da vida de um ser que é parte do organismo cósmico, 47-49, do governante planetário, mas não um centro de energia da consciência. Algumas das tragédias subjacentes à existência neste tempo são os resultados colhidos de relações temporariamente defeituosas entre um ser que dominou em um período da terceira ou cadeia lunar e aquele que ocupa posição análoga nesta quarta ou cadeia terrestre. Este último é a soma total do organismo. Em sua falta de acordo está a pista para as crueldades praticadas pelo homem contra os animais. Desde a grande divisão na quarta raça raiz, o reino animal tem sido ocupado principalmente com estimulação e desenvolvimento emocional. Esta é a base do esforço que está sendo feito pela hierarquia planetária com a ajuda do homem para desenvolver o instinto emocional através da segregação dos animais domésticos e o consequente jogo feito sobre a terceira espiral nos átomos da tríade animal pela radiação magnética humana. O reino animal não constitui um centro importante no planeta, pois apenas seres conscientes formam tais centros, mas constitui um centro menor, que é um ser coletivo. O centro do coração desse ser coletivo é constituído pelos animais domésticos, as mônadas animais colocadas em conexão mais próxima com o reino humano. Do centro do coração fluem energias da consciência que têm um efeito de elevação em todo o ser. As mônadas dos animais domésticos serão finalmente separadas de suas almas-grupo na reabertura da porta do reino humano no quinto éon. Consideremos agora o presente imediato e o advento deste sétimo raio. As energias do sétimo departamento terão um efeito muito mais fraco sobre o reino animal do que sobre o humano. O reino animal não será capaz de responder às vibrações do regente planetário do sétimo departamento até o sexto éon. Por outro lado, a evolução dos devas e os devas construtores dos éteres serão estimulados. O resultado da influência do sétimo departamento será que os devas constroem envoltórios etéricos tanto de homens quanto de animais que são muito mais responsivos ao prana. Durante a sexta subraça, a doença como a conhecemos em ambos os reinos será materialmente diminuída devido à resposta prânica dos envoltórios etéricos. O sétimo departamento afetará igualmente os organismos dos dois reinos naturais, de modo que homens e animais receberão corpos menores, mais refinados, mais afinados com as vibrações e, consequentemente, mais convenientes para o desenvolvimento da consciência. O homem compreenderá melhor o reino animal e, com o uso do som e da cor, treinará e utilizará melhor os animais. Ao voltar sua força de pensamento sobre os animais, o homem estimulará sua mentalidade potencial.
A hierarquia planetária considera que os estudantes esotéricos devem prestar mais atenção ao efeito da consciência de um grupo sobre outro grupo. Como grupos em níveis superiores de consciência podem estimular grupos em níveis inferiores e assim ajudá-los a avançar. Os seguintes fatos devem ser percebidos. 1. Os 3 regentes planetários maiores estimulam por suas vibrações os 4 seres coletivos planetários menores, ajudando-os a expandir sua consciência. 2. Os regentes planetários estimulam por sua consciência todas as mônadas contidas em seus envoltórios, e evocam uma resposta particular daqueles que estão trabalhando ativa e inteligentemente no desenvolvimento da consciência grupal, ou seja, todos os que são pelo menos selves causais, e trazer as 3 espirais principais de seus átomos da tríade para a taxa necessária de vibrações. Este trabalho é iniciado quando a 6ª espiral, no grupo menor de 7, está ativa. 3. A consciência do homem é estimulada e desenvolvida quando, em determinado estágio, ele consegue responder às vibrações dos membros da hierarquia planetária, aproximando-se assim do 5º reino natural. Isso coincide com a ativação da 5ª espiral. 4. Da mesma forma, as mônadas humanas menos evoluídas, que são pouco mais que animais, têm seus envoltórios mentais estimulados pelas vibrações combinadas dos homens, cuja 4ª espiral está funcionando adequadamente. Nestes 2 últimos casos estamos lidando com as espirais da 2ª tríade do átomo mental. Nos 2 primeiros casos, os átomos da tríade superior também estão envolvidos. A humanidade, vista como uma unidade funcionando neste planeta, trabalha de maneira magnética e com capacidade estimulante sobre o reino animal, suas vibrações se derramando sobre os envoltórios emocionais dos animais e produzindo respostas. Isso desperta todas as mônadas animais para uma apreensão mais efetiva. Assim, pode-se ver quão próxima é a interação e a interdependência, e quão intimamente unidos todos esses seres maiores e menores estão uns com os outros. Crescimento e desenvolvimento em uma parte do envoltório do regente planetário produz um avanço correspondente no todo. Nenhum homem, por exemplo, pode fazer um progresso definido e especializado sem que seu irmão se beneficie. Este benefício tomando a forma do aumento da consciência total do grupo, o estímulo das mônadas no grupo, o magnetismo do grupo produzindo efeitos curativos ou unificadores aumentados, em grupos aliados. Na compreensão deste pensamento reside, para quem está empenhado no serviço, o incentivo ao esforço. Todo homem que se esforça para desenvolver a consciência está fadado a ter algum efeito sobre todos aqueles com quem contata, homens, devas e animais, quer saiba disso ou não. PHS 2,57. A chegada do 7º raio causará uma grande destruição no reino animal. Durante as próximas centenas de anos, muitas das formas animais antigas desaparecerão. Deve-se sempre ter em mente que uma força construtora é também uma força destruidora, e novas formas para a evolução animal são necessárias neste momento. A chegada do 7º raio afetará, pela primeira vez, principalmente os devas do mundo físico, os devas dos éteres e não, na mesma medida, os devas dos mundos emocional e mental. O 7º raio terá uma poderosa influência sobre o 7º mundo, lá, 49 é o 7º mundo sistêmico solar, o mundo físico. Considerando-o como uma unidade, no 7º tipo molecular dos mundos físico, emocional e mental, no prana no envoltório etérico. Em todas as mônadas em encarnação cuja 3ª tríade está no 7º raio, e naqueles devas particulares que são os agentes entre os magos, brancos ou negros, e as forças com as quais trabalham. Esses devas são divididos em 2 grupos, aqueles que trabalham com forças evolutivas construtivas e aqueles que trabalham com forças involutivas destrutivas. A energia do regente planetário do 7º raio terá efeitos construtivos no mundo etérico e na matéria etérica, e efeitos destrutivos no mundo físico grosseiro. O trabalho de construção física sempre se origina e procede do mundo etérico. Cataclismos de natureza mundial ocorrerão durante os próximos 900 anos, os continentes serão abalados, terras serão levantadas e submersas, culminando no profundo desastre material que atingirá o mundo no final da 4ª raça ramo da 6ª subraça. Isso dará início à infantil 6ª raça raiz. Os devas dos éteres serão fortemente afetados pela chegada do 7º raio.
À medida que o sétimo raio está chegando, devas e homens se aproximarão um do outro. Isso não trará para a humanidade resultados inteiramente benéficos. Antes que os homens compreendam a maneira correta de contato e aprendam a usar sabiamente a consequente associação, muito sofrimento e muita experiência amarga serão passados. Deve ser lembrado que os devas são, em sua totalidade, o aspecto materno, os grandes construtores da forma e os nutridores daquilo que ainda é incapaz de se proteger, enquanto o homem deve ser um ser autoconsciente e totalmente responsável, que mantém sua independência da forma. Tornar-se muito próximo dos devas e dependente deles é como se um homem adulto voltasse aos cuidados de sua mãe. A aproximação entre as duas evoluções paralelas torna-se possível no mundo 46, mas então é uma aproximação entre consciências, e não uma aproximação entre formas. Enquanto a mônada humana estiver funcionando nos 3 mundos inferiores, 47 e 49, ela não poderá ultrapassar a linha divisória entre as duas evoluções. Somente quando a mônada passar para os mundos etéricos cósmicos, 46, para começar, o contato pode ser permitido. Antes disso, o desastre só resulta do contato. O perigo é real e próximo. Graças à chegada do sétimo raio, a transmissão prânica pelos devas aos 4 reinos naturais inferiores será facilitada, e o influxo de energia do quarto éter cósmico, mundo 46, aumentará ao mesmo tempo. O resultado disso serão órgãos humanos mais saudáveis. Isso começará a ser perceptível apenas cerca de 200 anos depois, quando as pessoas com envoltórios causais de sétimo raio forem numericamente fortes o suficiente para serem reconhecidas como o tipo predominante por um certo período. Também as pessoas cujos envoltórios causais pertencem ao primeiro e o quinto raio se beneficiarão enormemente dessa influência. Os organismos então construídos se distinguirão pela resiliência, enorme magnetismo físico, capacidade de rejeitar falsos magnetismos, capacidade de absorver raios solares, grande força e resistência, uma delicadeza e refinamento na aparência ainda desconhecidos. À medida que o sétimo raio está chegando, o mundo etérico se tornará cada vez mais ativado, e o homem acabará por se tornar consciente deste mundo e de seus habitantes. O efeito imediato desse maior influxo de energia etérica será que mais pessoas terão visão etérica e serão capazes de viver conscientemente no etérico de forma normal e natural. A maioria dos homens funciona conscientemente apenas no físico grosseiro, e o mundo etérico está tão fechado para eles quanto o mundo emocional. Nos próximos séculos, no entanto, o habitat normal do homem será todo o mundo físico até, embora não incluindo, os 2 éteres superiores, 49.1.2. O mundo físico conhecido pelo homem será, portanto, 49.3.7. E os 2 éteres inferiores serão tão familiares a ele quanto a paisagem física grosseira é agora. A atenção da medicina e da ciência estará voltada para o envoltório etérico, e a dependência do organismo do envoltório etérico será reconhecida. A cura magnética e a estimulação vibratória substituirão os métodos atuais de cirurgia e assimilação de drogas. A visão do homem, sendo então normalmente etérica, terá o efeito de forçá-lo a reconhecer o que agora é chamado de mundo invisível. Os homens que existem em seus envoltórios etéricos, mas não possuem organismos, serão notados e comunicados, e os devas e elementais dos éteres serão estudados e reconhecidos. Quando assim for, então o uso correto do ritual como proteção e salvaguarda para o homem será universal. O trabalho dos devas em relação aos reinos animal e vegetal também será reconhecido, e muito do que agora é possível por ignorância se tornará impossível e obsoleto, como abate, caça e outros maus tratos. Uma profunda mudança na atitude de homens e mulheres em relação à questão sexual. Casamento e trabalho de procriação resultará do desenvolvimento da visão etérica e do consequente reconhecimento dos devas. Essa mudança será baseada em uma compreensão mais profunda da matéria como portadora da vida e da unidade de toda a vida. Até agora, durante a terceira, quarta e quinta raças raiz, a consciência mental foi aplicada principalmente à compreensão do aspecto matéria e do mundo físico. A partir de agora, a tendência da atividade mental será para a compreensão da consciência planetária e humana.
O regente planetário adquirirá consciência em seu envoltório causal cósmico 2931, com uma consequente reação, repolarização e alinhamento de seus envoltórios físicos cósmicos, o envoltório etérico 4346 e o organismo 4749. Isso se manifestará como uma qualidade superior e um propósito ordenado e inteligente em cada reino natural nos mundos 43 a 49. O self causal aperfeiçoado que se prepara para se tornar um self essencial, 46 eu, pode controlar conscientemente todos os átomos em seu invólucro físico. Da mesma forma, nós, sendo átomos e moléculas nos envoltórios físicos cósmicos do governante planetário, seremos mais controlados por sua consciência causal cósmica. 2931. Manipulação consciente das energias. A transmutação pode ser definida como a passagem de um estado de ser para outro através da agência do fogo, lá, as energias da tríade. A transmutação diz respeito à vida do átomo e pode ser compreendida através do conhecimento das leis que regem a radioatividade. Átomo é o termo não apenas para átomos no sentido próprio, mas para todos os tipos de esferas ou globos, como planetas, 7 globos, 49 e o envoltório causal do homem, bem como todos os agregados de átomos. Todos esses globos são construídos de maneira análoga, um núcleo positivo e um envoltório negativo. A radiação é a transmutação em processo de realização. Como a transmutação é a liberação da mônada residente, essência, para que ela possa buscar um novo centro. Um processo pode ser reconhecido como radioatividade tecnicamente entendido, e este termo pode ser aplicado a todos os átomos sem exceção. Lá, a radioatividade mencionada aqui é o efeito da dissolução do envoltório da mônada. No que diz respeito ao homem, o exemplo mais importante disso é a dissolução de seu invólucro causal na quarta iniciação. Basicamente, a transmutação é o resultado do núcleo positivo interno de força ou vida atingindo uma taxa de vibração tão forte que eventualmente espalha a matéria do envoltório negativo. Os átomos que compunham o envoltório não são mais atraídos para seu centro original, mas buscam outro. A mônada escapa e constrói um novo envoltório. Lá, este novo envoltório sendo então de uma qualidade consideravelmente superior COFR 1.31.3, PHS 3 de fevereiro de 14. Tudo dentro do sistema solar é dual, é negativo e positivo. É positivo no que diz respeito à sua própria forma, mas negativa em relação à esfera maior da qual faz parte. Portanto, o processo de transmutação é dual. Há um primeiro estágio em que fatores externos, as forças que atuam de fora, são necessários para ativar e desenvolver o núcleo positivo interno. Há um segundo estágio em que o centro interno de energia se torna autoativo. Durante o segundo estágio, a energia desenvolvida no núcleo eventualmente supera a energia de seu ambiente, o núcleo começa a irradiar energia. O envoltório circundante é finalmente quebrado, os átomos e moléculas que o compõem buscam um novo centro, e o núcleo central vida, lá, a mônada que habita o envoltório, escapa para unir-se ao seu polo oposto, o polo positivo ao qual é ele próprio o negativo. A última etapa mencionada é chamada de obscurecimento. É tarefa de cada reino natural composto de seres autoconscientes ajudar o processo de transmutação de todas as mônadas menores. É somente quando o reino humano é alcançado que é possível para uma mônada conscientemente e inteligentemente ajudar na transmutação de si mesma de seu reino atual para o próximo superior e ajudar na transmutação de mônadas em reinos inferiores. No que diz respeito à humanidade, isso significa, em primeiro lugar, ajudar na transmutação do humano para o quinto reino natural e, em segundo lugar, ajudar as mônadas minerais em sua transmutação em mônadas vegetais em mônadas animais, etc., devido ao perigo de transmitir o conhecimento necessário. Apenas Selves 45 entendem o processo de transmutação nos mundos 47, 49 e nos 4 reinos naturais inferiores. O homem acabará trabalhando com os 3 reinos naturais inferiores, mas somente quando a fraternidade for uma prática e não um mero conceito. 5 de março de 37. Apenas certos fatos gerais sobre a transmutação podem ainda ser comunicados, enquanto o trabalho detalhado sobre o processo pode não ser tratado devido à incapacidade da raça ainda de agir de forma altruísta.
Aqueles que trabalham no aspecto da consciência, lá, destina-se aos membros da hierarquia planetária. Consideram que o pensamento dos homens deve ser elevado do estudo dos modos de existência física para conceitos mais amplos, visão mais ampla e compreensão sintética. O caminho só pode ser indicado para aqueles que estão prontos, que estão recuperando o conhecimento antigo, adquirido pelo discipulado ou pela lembrança de experiências vividas na Atlântida, e as indicações dadas fornecem orientação suficiente para permitir que eles penetrem mais profundamente no conhecimento. O perigo consiste no próprio fato de que toda a questão da transmutação diz respeito à forma material e aos materiais de trabalho dos devas. O homem ainda não domina nem mesmo a matéria de seus próprios envoltórios e sempre incorre em risco quando concentra sua atenção no não-self. Lá, por não-eu, entendem-se os envoltórios e sua consciência passiva. O mago pode trabalhar com segurança na transmutação somente quando ele conhece: 1. A natureza do átomo. 2. Os tons dos mundos. 3. O método de trabalhar conscientemente através da segunda tríade, conhecendo sons e fórmulas protetoras e tendo alcançado a pureza da intenção. 4. O método da interação das energias das três tríades, as fórmulas dessas energias e depois a fórmula de uma energia cósmica. 5. O tom de seu próprio departamento, raios. Todo esse conhecimento está nas mãos dos selves 45 e dos selves superiores. Trabalham com o núcleo positivo, isto é, com os aspectos consciência e vontade, não com o envoltório negativo, o aspecto matéria, sendo este último trabalho a esfera dos magos negros. Esta distinção deve ser claramente compreendida e explica por que toda a Irmandade se abstém de interferir em tudo que diz respeito ao aspecto matéria, porque se concentra no aspecto força, nos centros de energia. Eles alcançam o todo através da ação de poucos centros em uma forma. O que se chama de manipulação consciente dos fogos, todo o processo de transmutação, no que diz respeito ao homem, diz respeito apenas aos tipos de energias que atingiram um alto estágio de desenvolvimento no sistema solar anterior e no atual, as energias da primeira tríade. 47, 4, 48, 1, 49, 1. É com estes que a mutação e as da segunda tríade, 45, 4, 46, 1, 47, 1, se preocupam do ponto de vista humano. As energias da terceira tríade, 43, 4, 44, 1, 45, 1, não devem ser consideradas neste estágio. O esforço dos alquimistas para transmutar os metais básicos em ouro foi apenas um passo preliminar, uma alegoria e um símbolo do trabalho de transmutação. COFL 3.1.8.5F. Poderíamos ter uma ideia do trabalho de transmutação se estudássemos o trabalho da hierarquia planetária em todos os seus 3 departamentos principais neste planeta, o trabalho que ela faz no auxílio ao processo evolutivo. O trabalho da hierarquia planetária diz respeito a transmutar as mônadas, ou seja, transferi-las de um reino natural inferior para um superior. Este trabalho envolve 3 etapas distintas, que podem ser vistas e traçadas por meio da consciência objetiva superior. 1. O estágio ígneo, a forma é energizada, começa a queima de energia, a matéria inferior é substituída pela superior. 2. O estágio solvente, a forma não suporta mais as energias cada vez mais fortes, mas começa a se dissolver. 3. O estágio volátil, a mônada deixa a forma para sempre e busca outra, uma forma superior. Radioatividade, solução pralaica e volatilidade da essência são outras expressões da mesma ideia. Em todo o processo de transmutação, sem exceção, esses 3 estágios são passados. As hierarquias, planetária e deva, se preocupam com este processo transmutativo de acordo com seus departamentos principais da seguinte forma. O terceiro departamento, em suas 5 divisões, 3, 7, lida com o primeiro estágio, o segundo departamento, com a última etapa, e o primeiro departamento, com a segunda etapa. No terceiro departamento, o trabalho é dividido entre os subdepartamentos, de modo que o 7º e o 5º estão amplamente centrados em derramar poder energizante quando for necessário transferir as mônadas de formas antigas para novas, de um reino natural inferior para o reino próximo superior. O terceiro e o 6º tratam do aspecto energético dos envoltórios e a 4ª com o estímulo das mônadas, para coordenar as energias da primeira e da segunda tríade.
O trabalho da hierarquia pode ser interpretado sempre em termos de alquimia. Os membros da hierarquia planetária realizam conscientemente o trabalho de transmutação, resultado de sua própria emancipação prévia. Os Selves 45 transmutam nos 3 mundos do homem 47, 2, 7, 48, 2, 7 e 49, 2, 7. Os Selves 44 trabalham nos mundos 45 e 46, auxiliando os segundos Selves no primeiro estágio de sua transmutação nos terceiros Selves emocionais cósmicos, que são pelo menos Selves 42, como Gautama. O Buda trabalham nos mundos 43 e 44, auxiliando os terceiros Selves em sua transmutação posterior. O que foi dito se aplica a todos os esforços feitos pelas hierarquias planetárias e governos em todos os globos 49, 7 globos e globos, pois a unidade de esforço é universal. Em todos os casos, a capacidade de autocontrole consciente e a capacidade de autotransformação precedem a capacidade de ajudar os outros em sua transmutação. Iniciados de pelo menos o 3º grau, Selves causais, aprendem a transmutar e supervisionar a passagem das mônadas do reino animal para o humano. Iniciados de graus inferiores aprendem a controlar os devas menores, trabalhando na transferência de mônadas vegetais para o reino animal. Esses iniciados de grau inferior trabalham sob a supervisão de iniciados de grau superior. Os intelectuais avançados devem ser capazes de cooperar na transmutação de metais, pois seu desenvolvimento intelectual se relaciona com os elementos minerais e os construtores que eles controlariam na mesma proporção que o poder de pensamento das categorias de iniciados que acabamos de mencionar se relaciona com seus objetos de transmutação. Isto é, quanto maior o tipo de poder de pensamento que os trabalhadores da transmutação desenvolveram, maior o tipo de mônadas com as quais eles são capazes de trabalhar. No entanto, devido ao fracasso na Atlântida e o consequente embrutecimento da evolução da consciência, com resultados de acordo com a lei da colheita, o conhecimento de como fazer esse trabalho de transmutação foi perdido para a humanidade, o que foi uma salvaguarda tomada pela hierarquia planetária. Somente em um futuro onde o organismo e o envoltório etérico sejam puros o suficiente para resistir às forças empregadas. Neste trabalho, a humanidade recuperará o conhecimento alquímico. Com o passar do tempo, o homem gradualmente recuperará os conhecimentos e poderes passados desenvolvidos na Atlântida, adquirirá invólucros resistentes aos devas do fogo da espécie inferior que atuam no reino mineral. Compreenderá a radioatividade ou a energia radiante que acompanha a transmutação das mônadas e se tornará fórmulas químicas e físicas em sons e tons para seu trabalho com mônadas minerais. Nesta última declaração está o indício mais esclarecedor que ainda foi possível transmitir sobre este assunto. A transmutação consciente só é possível quando o homem transmutou os elementos em seus próprios envoltórios. Só então ele pode com segurança, através da utilização da afinidade dos tipos de matéria, ajudar o trabalho de transmutação das mônadas elementares em mônadas minerais. Somente quando ele tiver transmutado a correspondência com o reino vegetal dentro de seu próprio organismo, ele poderá transmutar as mônadas minerais em mônadas vegetais. Somente quando ele se tornar um self mental, ele poderá trabalhar na transmutação de mônadas vegetais em mônadas animais. Somente quando ele se tornou um self causal, ele pode trabalhar na transmutação das mônadas animais em mônadas humanas. No processo de transmutação, o mago ou alquimista trabalha com a essência de Deva, matéria terciária, controlando os devas menores, não autoconscientes, em cooperação com os devas maiores, autoconscientes. Esses seres da evolução Deva que não atingiram o estágio de autoconsciência são frequentemente chamados de espíritos da natureza e não devas. Deve haver uma compreensão clara da distinção entre magia negra e branca. 1. O mago branco lida com energia elétrica positiva, o mago negro lida com energia elétrica negativa. 2. O mago branco ocupa-se com o aspecto consciência, o mago negro centra sua atenção no aspecto matéria. 3. O mago branco ajuda a mônada em seu envoltório a desenvolver as energias superiores, de modo que o envoltório seja eventualmente dissolvido. O mago negro impõe as energias superiores de fora e destrói o envoltório sem a participação ou elevação da consciência da mônada. 5.
5 postulados sobre a transmutação da matéria. 1. Toda matéria é matéria viva, compõe os envoltórios dos elementais ou seres dévicos. 2. Todas as formas, vibrando em qualquer nota-chave, são fabricadas pelos devas do edifício a partir da matéria de seus próprios envoltórios. Por isso, eles são chamados o aspecto da Grande Mãe, pois produzem a forma a partir de sua própria matéria. 3. Os devas são a vida que produz a coesão da forma. Eles são o terceiro e o segundo aspectos unidos, a vida de todas as formas subhumanas. Lawrence comenta: o homem é apenas o primeiro aspecto. 4. Todos os devas e construtores do mundo físico são particularmente perigosos para o homem, pois trabalham com energias etéricas que podem queimar e destruir o organismo. 5. Os devas, devas que não são autoconscientes são aqui entendidos. Não trabalham como seres individualmente conscientes através de propósitos auto-iniciados como um homem, mas eles trabalham em grupos através de inteligência ativa latente, sob ordens emitidas pelos construtores maiores, devas autoconscientes, por meio de ritual, ou compulsão induzida por cor e som. Um mago, portanto, que transmuta no reino mineral trabalha praticamente com essência dévica, matéria terciária, em sua forma mais primitiva na evolução, e tem que lembrar: 1. O efeito da atração para trás da involução que está por trás do reino mineral é sua hereditariedade. 2. A natureza cétupla do grupo peculiar de devas que constitui seu ser. 3. O efeito do próximo superior, o reino vegetal, no qual as mônadas devem ser transmutadas. A diferença entre a Irmandade Branca e a Irmandade Negra é claramente evidenciada nos diferentes métodos de uso das energias. No método branco, a energia da própria mônada é estimulada e fortalecida até que, por sua própria potência, queime seu envoltório e o abandone. Isto é visto na 4ª iniciação, quando o invólucro causal é destruído pelo fogo. O verdadeiro alquimista, portanto, do futuro, em todos os casos, centrará sua atenção no núcleo positivo. O mesmo vale para os mestres, Selves 45, eles se preocupam com as mônadas, de modo algum com o aspecto deva, os envoltórios, sejam homens ou minerais. O método negro é o inverso disso. Os negros dirigem sua atenção para a forma, o envoltório, e procuram destruir por meio de forças externas, procurando aprisionar a mônada ao sair de sua forma destruída. Isso dificulta a evolução da mônada em questão. Todo trabalho mágico concentrado na forma, no envoltório, e não na consciência residente, corre o risco de degenerar em magia negra. Todo contato e toda colaboração com os devas nos mundos da forma 47, 4, 49, 7 correm o risco de degenerar em magia negra. A ciência está explorando e trabalhando com a energia negativa da matéria, fogo por fricção, a energia negativa da matéria, a energia positiva, fogo elétrico. Se manifesta no fenômeno da radioatividade. Resta à ciência descobrir a terceira força niveladora e equilibradora, fogo solar. Lawrence chama essa terceira força de tertia essentia, energia mental. Somente quando a ciência tiver compreendido todos os 3 fatores, admitir a ação da energia mental como manifestada em certos grupos de devas, e perceber que a energia nos 3 mundos do homem é tríplice e ao mesmo tempo una, essa força trina se tornará disponível para o uso do homem. Isso se tornará possível apenas no final desta era. Essas forças potentes não serão totalmente utilizadas, nem totalmente conhecidas até meados da próxima era. Nesse momento, muita energia ficará disponível através da remoção de tudo o que obstrui. Isso é efetuado, em relação ao homem, na separação do dia do julgamento, mas produzirá resultados também nos outros reinos naturais. O fator central do fogo solar no trabalho de transmutação passará a ser entendido através do estudo dos fogo, devas mentais, que são, em si mesmos, essencialmente e por radiação eletromagnética, o calor externo ou vibração que produz a força que atua sobre a parede esferoidal do átomo e a resposta dentro do átomo que produz radiação e a liberação da mônada de seu envoltório. Em escala cósmica, a energia do ser coletivo que usa o sistema solar como seu envoltório é fogo elétrico, a energia do envoltório é fogo por fricção.
e a energia cósmica causal mental 2935, que devas cósmicos, dos quais Agni, Indra e um terceiro cujo nome não deve ser dado são os dominantes. Dirigem em seu trabalho de transmutação é fogo solar. Pode-se dizer que essa relação tríplice se aplica aos globos 49, cadeias e globos também, lembrando sempre que em conexão com o homem a energia que é sua terceira força emana do mundo causal sistêmico. Lá, a mônada humana é a primeira força, a energia dos envoltórios da encarnação é a segunda força e algoides, agindo através do envoltório causal, é a terceira força. E 12.3.9. O fato dos alquimistas que trabalham no reino mineral não terem conseguido atingir seu objetivo se deve a três coisas. 1. Incapacidade de contato com as mônadas. Isso se deve ao desconhecimento de algumas das leis da eletricidade e, sobretudo, ao desconhecimento da fórmula definida pela qual a mônada pode ser contatada. 2. Incapacidade de criar o canal necessário ao longo do qual a mônada, após a liberação de seu envoltório, possa viajar em sua nova forma. Muitos conseguiram quebrar a forma, mas não souberam guiar a mônada liberada, e todo o seu trabalho foi consequentemente perdido. 3. Incapacidade de controlar os devas do fogo, que são a energia externa através da qual as mônadas minerais são liberadas. Essa incapacidade é especialmente característica dos alquimistas da quinta raça raiz. Eles foram praticamente incapazes desse controle, tendo perdido as palavras de poder, as fórmulas e os sons. Esta é a consequência do abuso de cor e som para fins egoístas que foi feito na Atlântida. Este conhecimento de fórmulas e sons pode ser adquirido com relativa facilidade quando o homem desenvolveu o ouvido interno. No entanto, tal indivíduo não estará interessado nos processos transmutativos do tipo mais grosseiro, como os envolvidos na fabricação de ouro puro. Todo reino natural tem seu tom, e os sons mântricos, que dizem respeito a qualquer processo de transmutação dentro desse reino, terão esse tom como chave ou tom base. O tom do reino mineral é o tom básico da própria matéria, e é em grande parte a sonoridade das combinações de tons, com base nessa chave, que produz erupções vulcânicas e outras catástrofes naturais. Todo vulcão está emitindo este tom. O reino mineral é dividido em 3 sub-reinos. 1. Os metais mais básicos, como chumbo e ferro, com todos os minerais aliados. Estes correspondem ao aspecto da matéria. 2. Os metais padrão, como ouro e prata. Estes correspondem ao aspecto da consciência. 3. Os cristais e pedras preciosas, que correspondem ao aspecto vontade e são a consumação do trabalho dos devas minerais. Quando os cientistas compreenderem plenamente o que causa a diferença entre a safira e o rubi, terão descoberto o que constitui uma das etapas do processo de transmutação. Isso eles não podem fazer, no entanto, até que sejam capazes de controlar o quarto éter. Os aspectos mais grosseiros da transmutação, como a transmutação das formas minerais de vida, não interessarão aos alquimistas do futuro. Em vez disso, eles direcionarão sua atenção para o desenvolvimento da consciência das mônadas minerais e, portanto, adquirirão conhecimento dos devas, estimularão as mônadas, aplicarão cor e som. Isso também tornará possível utilizar a energia atômica imensamente mais do que agora. A energia será obtida diretamente da atmosfera, pela descoberta do tom do reino vegetal e pelo seu devido ressoar. Em diferentes tonalidades e combinações, virá a possibilidade de produzir resultados maravilhosos dentro do reino vegetal. Cada raça raiz tem seu próprio estilo particular de vegetação ou certas formas e desenhos básicos que podem ser encontrados em todos os países onde a raça vive. Esses tipos são provocados pela interação entre o tom básico do próprio reino vegetal e o tom da raça raiz dos homens que estão evoluindo simultaneamente. Quando o tom humano domina muito fortemente, é capaz de expulsar as mônadas vegetais de suas formas de vida. O processo de transmutação é mais fácil no reino vegetal do que em qualquer outro. Isso é explicado pelos seguintes fatos. Os devas que trabalham no reino vegetal são um grupo especial e têm uma relação mais próxima e peculiar com seu reino do que os construtores ou devas com qualquer outro reino. Este segundo reino e seu processo evolutivo foram incentivados pela vinda dos senhores da chama do segundo globo ou Vênus, preeminentemente o globo com o qual este reino tem uma conexão particular.
O ser cósmico, que é o dominante do segundo globo, tem uma estreita ligação com o ser solar, que é o dominante de todo o reino vegetal. Esta analogia entre o segundo reino ou vegetal e o globo 2 de nossa cadeia pode ser elaborada em conexão com os outros reinos e globos, de modo que se veja que este globo 4, Terra, é acima de tudo o globo da evolução humana neste globo 49. Essa analogia também dá a pista para o mistério da presença do próprio grande Komara na Terra. O tom do reino humano, ressoado em quádrupla intensidade neste globo, produziu acontecimentos portentosos. As seguintes correspondências numéricas são examinadas de perto. A quarta hierarquia criativa é a humana. O quarto globo 49 é o nosso globo 49. A quarta cadeia é a cadeia da Terra. O quarto globo é o nosso planeta Terra. O quarto reino natural é o humano. O quarto éon é o primeiro estritamente humano. Os 4 Komaras são os arquétipos da humanidade. O quarto mundo sistêmico solar, 46, é o objetivo humano. O quarto éter, 49.4, é a correspondência física do mundo 46. Zero inteligência nos últimos 3 éons. Após a separação, dia do julgamento, no quinto éon e a passagem para o obscurecimento temporário de 40% da humanidade, os 60% restantes apresentarão a seguinte distribuição: 12% serão pelo menos 44 selves, alguns deles até 43 selves. 24% serão pelo menos 45 selves. 18% serão pelo menos selves causais, alguns deles até selves 46. 6% serão pelo menos selves mentais com consciência causal incipiente. No meio do quinto éon, Mercúrio, Vênus e Terra formarão um triângulo temporário de força. Grupos ativos ordenados soarão o mantra final "Eu sou o que sou" apenas no sexto e sétimo éons, e certos grupos não o farão de forma alguma neste sistema solar. "Eu sou isso" ressoará plenamente consumado neste sistema de dualidade, pois mesmo o iniciado do terceiro grau compreende sua força mântrica. No entanto, os iniciados do sexto e sétimo graus não terão preponderância neste sistema. Lá, para uma explicação do significado desses mantras, o leitor deve consultar o documento 2B1, 2.47. No próximo éon, todos os estágios anteriores serão recapitulados, e a inteligência se manifestará de maneiras ainda inconcebíveis para a consciência semidesperta, isto é, meio adormecida, do homem. No quinto éon, 60% da humanidade estará plenamente consciente, funcionando com continuidade ininterrupta de consciência e recordação de experiências nos mundos físico, emocional e mental, 47.4, 49.7. A ênfase da evolução da inteligência será colocada na aquisição da consciência causal, 47.1.3, e na construção metódica da ponte que une 47.4 e 47.1. No sexto e sétimo éons, um processo de síntese funcionará de maneira análoga ao que está adiante na sexta e sétima raças raiz deste período do globo. No quinto éon, a humanidade será submetida a uma divisão correspondente àquela que ocorreu no reino animal na terceira e quarta raças raiz durante o nosso éon atual. Algumas mônadas serão passadas e continuarão sua evolução neste planeta, enquanto outras serão rejeitadas e entrarão em Pralaya. Assim como as mônadas humanas que são passadas no quinto éon entrarão no quinto reino natural ou estarão a caminho dele antes do clímax do sétimo éon, assim as mônadas animais que foram passadas neste éon, durante a época da quarta raça raiz, irá causar no quinto éon. O dia do julgamento no quinto éon será um conflito planetário no mundo mental comparado com o qual a presente agitação no mundo parecerá nada. Esta luta atual tem sido testar a capacidade das mônadas humanas de superar a emotividade pela mentalidade, transcender o sentimento ou a dor através do poder do pensamento. Lá, reflita sobre como Gautama, o Buda, confortou Kisagotami, que havia perdido um filho. A luta no quinto éon será entre a consciência causal e a mental, e o campo de batalha será o envoltório causal. A luta atual no planeta é entre alguns líderes. A luta no quinto éon será entre grupos. Essa luta futura resultará no triunfo do segundo self sobre o primeiro self, na expulsão de certos grupos ainda incapazes de se libertar do aspecto matéria.
vida na primeira tríade, e preferindo o cativeiro à vida espiritual, lá, vida na segunda tríade. Este triunfo marcará o início do obscurecimento de nossos globos 49 e a passagem gradual para Pralaya durante as 2 eras e meia restantes. Terra, Marte e Mercúrio formarão, no quinto éon, um triângulo sistêmico solar no qual a ideação mental sistêmicas 29 e 35 circulará livremente. A atenção do regente solar e o fluxo de Kundalini concomitante terão sido redirecionados do atual triângulo Terra, Vênus e X para este novo triângulo. Um grupo inteiramente novo de seres humanos começará a encarnar no globo 49 da Terra simultaneamente, pois 40% da humanidade atual, a parte dela que está emocionalmente polarizada, passará para Pralaya temporário, preparatório para sua transferência para outro globo 49. Os 60% restantes serão pelo menos selves mentais. Seres começarão a vir de Marte para a Terra. O ser coletivo planetário de Mercúrio começará a sintetizar e a ser transferido para seu globo 49 sintetizador. Este não é Saturno. O texto acima constitui a seção 7 do livro Inteligência Cósmica e sua manifestação no Sistema Solar, nos planetas e no homem, a paráfrase ilozoica, pitagórica, de Lars Adelskog. Comentário sobre um tratado sobre o fogo cósmico de Alicia Bailey e D.K.